Já estamos então para mais um bate-papo mais do que especial hoje. Eu vou dizer uma coisa para você. Que nós vamos receber hoje aqui na nossa querida Rádio Escola Start, aqui através dos canais digitais. Você que já acompanha há bastante tempo. Alguém que já esteve várias vezes participando da nossa programação, desde o início aí da rádio, mas que hoje a gente tem a grata, surpresa de receber ele já de uma forma diferente, como nosso eleito vice-prefeito da cidade de Passo Fundo. Mas antes eu vou dar um bom dia para ele, Vonei Seolim. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ivonei, bom dia, Junei, tudo bem? Sempre um prazer, na realidade, a gente poder estar aqui conversando com grandes e, eu vou dizer velhos amigos, mas não são tão velhos assim, nós estamos basicamente juntos aí, né? Sempre é um prazer a gente estar aqui, podendo esse espaço, né? Podendo falar com a comunidade, com a população, agora numa outra frente, né? Verdade. Já na condição aí de vice-prefeito eleito, junto com o prefeito Pedro Almeida, da nossa querida e amada cidade de Passo Fundo, né? Pro quadriênio aí 2025, 2028, e a gente se colocando à disposição para ajudar novamente a comunidade de Passo Fundo, mas agora em outra frente, em outra luta, né? Que é a luta junto com o prefeito Pedro na Prefeitura Municipal de Passo Fundo, né? Já na condição aí, a partir de 1º de janeiro, aí, de vice-prefeito eleito pela comunidade de Passo Fundo. Que maravilha. Pra gente foi uma grata surpresa, como eu falei antes, porque a gente está habituado a te chamar Coronel Seolim, né? Mas para quem está aí começando, sempre é bom a gente contar um pouco dessa trajetória, dessa história que começa, né, da tua carreira dentro da Brigada Militar. Eu queria que tu novamente nos contasse um pouco desse processo, como é que foi esse princípio, esse primeiro momento teu, né, na tua vida, nessa trajetória de uma carreira brilhante, de sucesso, que chegou aí aos mais altos níveis, né, e cargos dentro da nossa querida Brigada Militar. É importante a gente dizer sempre, né, Ivone, para a comunidade, que eu sou passofundense, nascido aqui em Passo Fundo, né? Numa das visitas que eu fiz no Hospital São Vicente de Paula, o administrador ali, do São Vicente, quando eu falei que eu era natural aqui de Passo Fundo, né? Uhum. Ele me perguntou que data e ano que eu nasci, eu disse que eu nasci dentro do Hospital São Vicente, né? Olha só. Então ele ficou de pegar no livro lá de nascidos, né, no Hospital São Vicente, quem foi a que fez o meu parto lá aqui no Hospital São Vicente, né? Então foi dia 17 de julho de 71. Então eu sou passofundense desde 71, nascido aqui no Hospital São Vicente de Paula, né? Olha aí. E aí, com o passar do tempo, sou filho mais novo aí do seu Vitório e Dona Odila, que vieram do interior de Bela Vista, aqui, Passo Fundo, né? Então, eles vieram de Bela Vista em 59. E lá com 18, 19 anos de idade, então, eu fiz meus estudos, né? E aí falar para a população toda, né? Meus estudos sempre foram em escolas públicas, né? Jerônimo Coelho, Cecília de Costa, noturno. Fui funcionário do Banco Nacional, Banco do Ayrton Senna, né? Que agora até teve uma homenagem ao Ayrton Senna agora na Fórmula 1, né? E aí, com 18, 19 anos, eu fui fazer o concurso para ser oficial da instituição Brigada Militar. Fui em Porto Alegre, fiz a PUC, né? Muito influenciado na época, namorava já a Karen, minha atual esposa, começamos a namorar com 15 anos. Olha. O pai dela era oficial da Brigada Militar e o pai dela me deu a orientação de como fazia para entrar na instituição como oficial, né? E aí eu prestei o exame vestibular lá com 18 anos, lá em Porto Alegre, 5 dias de prova naquela oportunidade, né? Nossa, olha só a diferença. Passei, tirei lá em Porto Alegre o 5º colocado de uma turma de 70. Passei para Direito também aqui em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, né? Mas o que me levou lá, e aí importante a gente dizer, lá tinha uma carreira pela frente, né? E lá quando a gente estudava, a gente recebia. E filho de uma pessoa, filho de um casal já com 6 filhos, a gente buscar uma profissão, claro, né, também, né? Sim. E aí fui a Porto Alegre, fiquei 4 anos em regime de internato, né? Estudava 4 anos lá, até que eu fui declarado aspirante oficial e cheguei aqui em 94 como aspirante da Brigada Militar. Tirei 2º colocado de uma turma de 70, né? Veja só. Então, eu aqui do interior, né, batendo com todo o estado do Rio Grande do Sul, com gente daqui, de fora, com oriundos do Colégio Tiradentes, na época que era um Colégio Tiradentes da Brigada Militar, são só pessoas, meninos assim de autoconhecimento e estudos, né? Então consegui tirar o 2º colocado de uma turma de 70, escolhi para onde eu vim, para onde eu podia servir no estado, e aí escolhi retornar para Passo Fundo e comecei a minha carreira no 3º Regimento de Polícia Montada, na Presidente Vargas ali, né, como aspirante até ser declarado oficial, 2º tenente, 1º tenente, capitão. Durante esse trajeto eu concluí minha faculdade de Direito aqui na UPF em Passo Fundo. Olha.
né? Fiz pós-graduação, fiz concurso, fiz pós-graduação no Ministério Público e fui fazendo os cursos internos. Fiz curso para bombeiro, que me habilitou, na realidade, a trabalhar por longos anos aqui nos bombeiros aqui de Passo Fundo, né? Sempre conto a história de que daquela ocorrência grave ali que deu aqui em Passo Fundo do incêndio do Guine. Da Guine. Quem estava no comando das frações de bombeiro ali era eu, né? Naquele comando ali, eu era major na época. Major. Isso, eu que estava na coordenação das guarnições ali. E foi terrível, né? Foi. Para a cidade foi ruim, graças a Deus não perdemos ninguém, né? A gente conseguiu evacuar o prédio, mas houve a perda do prédio em si. Um prédio antigo, um prédio de madeira, mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu controlar o foco de incêndio somente naquele prédio ali, né? E fui passando a carreira, fui fazendo os cursos internos da corporação para ascensões funcionais. Até que em 2018 fui promovido ao penúltimo posto, que é o posto de tenente-coronel, e tive a satisfação e a honra pelo comandante regional na época, coronel Jair Euclésio Eli, meu amigo, de ser designado para comandar o 3º Regimento, unidade ao qual eu cheguei em 94 como aspirante, eu fui ser o comandante dela em 2018. 2018. Para nós, na realidade, é uma honra, né, a gente poder fazer isso, né? E por ser passo-fundense também. E aí em 2018 saí tenente-coronel, fui comandar o regimento, passei toda a questão da pandemia, eu era o comandante, né? Do 3º Regimento de Polícia Montada. Que foi um desafio. Foi um desafio para todos nós. Inimaginável, acho, para qualquer um. Porque enquanto alguns podiam ficar em casa, que eram recomendações sanitárias, as polícias não podiam parar. E aí tinha o dever e a obrigação de determinar a saída das guarnições para a rua, fazendo policiamento extensivo, abordagens policiais, muito sabendo que a doença poderia contaminar as nossas guarnições e poderia ser responsável também pela morte de alguém naquela época que nós não tínhamos vacina dos servidores, né? E que houve perdas também. Houveram perdas também dentro da instituição, como toda a sociedade perdeu, né? E eu era o comandante que tinha a obrigação de controlar a cidade em si, que ninguém sabia, porque a Brigada Militar, nesses momentos, ela é chamada para fazer o controle social também, para não virar uma baderna, uma anarquia, né? Nesse momento que não se sabia. Né? Então é importante nós manter a segurança pública em níveis aceitáveis para que a população conseguisse, dentro das regras sanitárias vigentes, conseguisse passar aquele momento, né? Então eu era o comandante E a longevidade também foi um ano, né? Ninguém sabia, né? Se era 1, se era 2, né? Se começou ali, todo mundo, não, daqui 30 dias, 60 dias aquilo foi se alongando, coisas fechadas, restrições. Só que a polícia não podia parar. Nós não podíamos parar, né? Eu não faltei um expediente naquela oportunidade de receber pessoas, conversar com pessoas, receber guarnição, fazer os que nós sabíamos, né, até então, de regras sanitárias de prevenção, nós fazíamos dentro das guarnições. Né? Uma experiência, para todos nós, né? Foi uma experiência difícil. Né? Depois eu fui promovido ao último posto e comandando o comando regional da 83 municípios, CRPO Planalto, aqui de Passo Fundo, a honra de comandar toda essa grande região norte aqui, o maior comando na época em número de municípios da Brigada Militar do Estado. 83? E aí eu fui convidado pelo secretário que assumiu, o secretário Sandro e o comandante da Brigada, a ir para Porto Alegre na Secretaria de Segurança Pública e trabalhar como diretor do Departamento de Planejamento e Integração da Secretaria de Segurança Pública. Aceitei o convite do comandante-geral da Brigada, a gente não recusa, né? Sim. É um convite, quase uma ordem, né? Conversei com a família, porque a esse momento eu ia sair de Passo Fundo e ia trabalhar em Porto Alegre, né? Mas aí fui eu, a esposa e os filhos ficaram aqui. Aí permaneci 1 ano na Secretaria de Segurança como diretor lá. Mas eu fui muito mais assim para entender como é que era a gestão macro da segurança pública, né? Certo. E até que chegou o momento já com a família e depois de 35 anos de efetivo serviço, de entender de que a minha contribuição nessa área de segurança pública já tinha sido dada, né? E que estava na hora, na realidade, de retornar para casa e já na reserva da instituição, aposentado da Brigada Militar, né? Certo. Depois de 35 anos de efetivo serviço, isso que aconteceu em março deste ano. Em março deste ano, então, eu encaminhei, conversei com o secretário de Segurança, ele entendeu, de que a família estava aqui, o filho estava entrando na residência para cirurgia geral aqui no Hospital de Clínicas, o outro mais novo terminando a faculdade também. Então, precisava da presença minha aqui mais perto deles também, para que eles pudessem concluir seus estudos também, né? Já que eu já tinha vivenciado toda a minha carreira, né? E aí o secretário entendeu, o comandante-geral da Brigada também entendeu, e aí me liberaram, e aí eu consegui encaminhar o requerimento, né? Para reserva, nós militares chamamos de reserva, mas no termo comum, aposentado, né? Aposentadoria da instituição. E voltei para casa em março. E aí começou a outra fase
do convite, né? Sim. Para ser aí candidato a vice-prefeito de Passo Fundo. Aí que eu me refiro. Olha, a gente vem de uma trajetória de conquistas dentro da Brigada Militar, uma carreira de sucesso, de desafios. Se ver aposentado era uma coisa meio complexa para ti, né? De dizer assim, não, vou, mas não parou. Eu tenho uma pergunta para fazer antes. Diga lá. Eu vou ficar aqui como a voz do além, tá? A voz da produção. A voz da produção. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente estava até conversando qual que seria... Tem tantas perguntas para te fazer, tem tantas coisas para te perguntar. Mas como é que você enxerga essa mudança de carreira, essa mudança de vida? Porque você até então estava dentro de um setor que você conhecia, né? Você está dentro da segurança pública. É claro, você vai puxar para o lado também como vice-prefeito. Mas entenda assim, como é que é para ti, na altura do campeonato, a gente entende que você está... tranquilo hoje, a gente te vê, você está bem, né? Você está, poxa vida, você já alcançou todos eu acho que todos os, dentro da corporação você chegou num limite assim incrível, o sonho de muitos talvez, né? Muitos jovens que também daqui a um pouquinho estão nos assistindo. Mas como é que você enxerga isso assim? Como pessoa, a gente quer saber um pouquinho mais sobre o Volney Seolim como pessoa e essa mudança de carreira, um cara da família, um cara que veio... Você acabou de falar, meus filhos, minha esposa, minha família, Passo Fundo. Como é que você explicaria isso? Assim, tem como explicar? Porque a gente sabe muito bem que uma eleição, um processo de eleição é muito conturbado, é muito maluco tudo isso, é a pressão para tudo que é lado. Mas hoje, assim, como é que você enxerga essa mudança de carreira? 2025 é logo ali. Como é que você vê o teu futuro? Futuro do Volney Seolim, assim como... Eu digo como pessoa, tá? Não estou falando como profissional, como vice-prefeito, não. Porque isso é muito interessante para a gente que está aqui do outro lado. A gente, cara, a gente fala muito com o Ivonei, né? A gente se espelha muito em pessoas de sucesso. E você é um case de sucesso. Você é uma figura de sucesso. E é essa a grande pergunta. Mudança de carreira. Sabe, Júnior, que eu, assim, embora vocês me digam isso, eu me considero uma pessoa bem tranquila, bem normal e bem comum do povo de Passo Fundo, né? Não enxergo essa pessoa assim, de sucesso. A gente acha assim, que é sorte. Não. Tem muita gente que olha, mas o Seolim, ele teve sorte. Existiu sorte na tua carreira? Como foi você conquistar essas patentes? Foi de graça? Foi dizer, ó, o Seolim é um cara legal, um cara bonitão, um cara ali, vou dar pra ele Não é assim. Não, lógico que não. Como é que funciona esse... Você entende o processo fora dos holofortes? Dentro, você com você mesmo. Diz um grande amigo meu, que eu acabei citando ele aqui, que ele tem algumas frases, né? Sorte, na realidade, nada mais é do que o preparo o preparo junto com a oportunidade, né? É você estar preparado quando a oportunidade surge, né? Então, logicamente que nada vem de graça na vida, né? Eu acabei de contar a minha trajetória aqui e disse lá no início que quando eu passei para a faculdade de Direito e passei para a PUC em Porto Alegre, quando você olha a estrutura familiar, você tem que buscar uma carreira porque o pai e mãe não vai ter condições de sustentar né? E para ser uma pessoa, né? Também, né? Gostei da carreira militar, não tinha nenhuma estrutura militar dentro da família, mas fui para lá e me adaptei à estrutura militar. E eu acho que uma grande resposta é assim, né? Eu acho que por que eu aceitei, o porquê que eu vim para essa mudança? Primeiro, o ser humano é feito de desafios, né? Quando me desafiaram, por exemplo, não, tu não consegue ir para Porto Alegre e ficar 4 anos. Opa! Eu tive um desafio... Quando eu vi a notícia, o Volney vai ir para Porto Alegre. A primeira coisa que eu pensei, ele vai se mudar para lá, vai para a região metropolitana, esquece o nosso interiorzão aqui, né? Porque normalmente é o que às vezes acontece. Mas enfim, não, tu voltou.
Tu tava aqui. Às vezes a gente se encontrava na Presidente Vargas, eu até comentava com o Vonê, o Vonê Ciolim tá aí. Porque eu via na notícia, eu tava lá com o governador, eu tava no estado, eu tava viajando. Ali um pouquinho o cara tava correndo na Avenida Presidente Vargas, entendeu? Então, às vezes a gente cria uma distância, a gente cria uma ponte, a gente cria nas pessoas de liderança da nossa sociedade. Talvez, assim, o processo de você se preparar... O que te motiva, Valnei, a estar nessa batalha? Você está entendendo? Cara, claro, você tá bem. Você tem... Vamos pegar um exemplo assim. Você tem uma vida financeira estável, você tem um casamento bacana, você tem 2 filhos que estão voando aí baixo em medicina, né? Como é que é, cara? O que te motiva? Por que tu aceitou o desafio eu brinco assim, é o pepino de ser vice-prefeito. Prefeito, a gente se encontra assim, ser prefeito, cara, é muito trabalho, é encheção de saco. Sim. Vamos botar assim numa parte mais simplória das coisas. Por quê? O que te levou? O que te motiva? Você tá entendendo? Cara, você poderia pegar tua moto agora, viajar, fazer tuas viagens, estar ali tranquilo, que é o que muita gente fala, não quero mais nada na minha vida. Você tá entendendo? Quero ficar na boa aqui. E agora sim, vice-prefeito. Vamos lá. Enfrentou esse desafio. Vamos lá. Mais trabalho, mais preocupação. Eu acho, entendendo onde é que eu quero chegar? Eu tô hoje com 53 anos de idade, né? 53 anos de idade, numa idade altamente produtiva pela nossa estrutura hoje. Tu pegasse uma pessoa quando eu tinha 14, com 50 anos de idade, a gente achava que aquela pessoa era mais velha, representava ser mais velha. Exato. Né? Então eu tenho 53 anos de idade, venho de uma estrutura militar onde eu aprendi muita coisa dentro do setor público, né? Angariei muito conhecimento, né? E eu acho que eu posso ainda, dentro de uma estrutura produtiva, repassar esse conhecimento ou colaborar numa outra frente, né? Isso que me motivou, né? Ou seja, eu tenho alta produção, eu tenho saúde, eu tenho discernimento, eu tenho vontade, eu tenho capacidade de aprender. Né? O ser humano ele é feito de desafios, né? E eu tenho capacidade ainda de aprender. E eu acho que acima de tudo, né, Junei, de ajudar as pessoas, né? Vamos no final de tudo, né? A política é feita para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Tu gosta de desafio. Mas eu só posso melhorar a vida das pessoas na política se eu estiver na política. Sempre foi assim, Valnei? Ou chegou uma parte da tua vida que tu mudou? Não, eu acho que eu sempre fui assim. Desde o início determinado. Porque assim, para passar para ser policial militar, para ser brigadiano, não é fácil, né? Tu passa por um crivo, não né? É fácil. Sabe que eu encontrei uma professora minha eu te pergunto tudo isso porque hoje em dia as pessoas elas se comparam para a rede social. Não. E a gente vê tantos jovens, eu vejo tantos jovens, assim, ó, gente mais nova mesmo. Isso aí não é para mim. Não, claro que é. Eu nunca vou chegar lá. Até dentro da corporação, eu acho que deve existir bastante isso, né? Sim. Sabe? Eu não vou estudar, porque para você passar de nível dentro do jogo, você tem que se ferrar, você tem que correr atrás, tem avaliação, tu tem todo um critério. São horas são horas de trabalho, de cadeira sentado na frente. Sim. Como a gente fala assim, eu quero tentar tirar de ti assim esse tipo de conteúdo de vale a pena estudar. Entendeu o que eu quero dizer? Vale a pena tu chegar lá na frente, tu passar horas, porque hoje em dia parece assim, por que eu vou estudar se eu faço um videozinho no TikTok, se eu faço lá uma publicidade e eu ganho que o cara... Deixa eu te contar uma passagem minha, então, ali. Para passar no vestibular da PUC em Porto Alegre, na época de 89 a 90, vamos lembrar os jovens, lembrar vocês que não tinham internet. O nosso acesso às informações era aquilo que os cursinhos nos davam. Eu quero disponibilizado. Ok? Eu não tinha... O polígrafo, né? É o polígrafo e eu não tinha dinheiro na época para comprar o jornal de Porto Alegre, porque o encarte, às vezes, de mediano, vinha com todas as provas da PUC, da URGS e tal. Né? Vocês lembram disso, né? O acesso a essas informações não eram tão simples quanto é hoje. Né? Para nós aqui do interior, tu ter acesso ao concurso da PUC em Porto Alegre, porque eu fiz o vestibular da PUC. Nossa. Para entrar na academia. Eu e tantos que entraram naquela oportunidade, né?
E como é que eu estudava? Eu tinha dinheiro para pagar um semestre de cursinho. Caramba. O segundo semestre de cursinho eu não tinha mais dinheiro para pagar o valor do cursinho pré-vestibular. Então eu fiquei com o material. E qual que era a minha rotina quando eu passei? Quando eu passei no vestibular, qual que era a minha rotina diária? Né? Eu parei de trabalhar 6 meses, né? Então eu vivia com o dinheiro da rescisão de trabalho do Banco Nacional. Botei numa conta e 6 meses eu fiquei só estudando. Eu tinha 19 anos na época. Se ajustando de todas as formas. E como é que era a minha rotina para poder passar? Eu acordava às 6 da manhã, em casa, tomava café, me trancava no quarto das 7 da manhã ao meio-dia, me trancava no quarto. Para não ter nenhum tipo de... A mãe fazia o almoço, eu almoçava entre meio-dia e 15, 15 para 1. Tá. Minha mãe sempre dizia, que a avó lá de Bela Vista dizia, tem que fazer aquele descanso, né? Mas não é um sono profundo. Só deita, dá relaxada e quando vai pegar no sono, levanta. Certo. Só para tu não ficar lendo de tarde. E aí eu acordava 1h30, deitava entre 1h15 e 1h30, lavava o rosto, escovava os dentes, batia no rosto, tomava um café, sentava no quarto e ia até às 5 horas da tarde. Caramba. Das 5 horas da tarde eu saía para fazer a parte física, não tinha dinheiro para pagar academia de musculação e eu precisava passar no físico também. Certo. Né? Então eu saía a correr, minha corrida para Presidente Vargas ela é já daquele tempo. Pendurei uma barra no meu quarto e fazia barra, porque eu tinha exercício de barra que eu tinha que fazer, fazia de manhã, de meio-dia e de noite, sozinho. Né? Isso eu fiquei 6 meses. 6 meses assim. Minha namorada na época, a Karen, ligava e me ver. Não tinha telefone, não tinha celular na época, né? Mal e porcamente, desculpa a expressão, mas mal tinha um telefone. Tinha um fone, tinha um telefone. A mãe que também não podia ligar muito, porque gastava muito. A gente gastava, lembra, os pulsos, o telefone, tu dava alô, oi, deu, né? Terminou, tá tudo bem. Porque pagava, o telefone era muito caro na época, né? Minha namorada dizia assim, vem aqui, não tinha carro, não tinha nada. O ônibus em Passo Fundo era bem complicado. Eu disse, não, hoje eu vou estudar. E aí corria, voltava pro quarto 8 da noite, fazia mais uma revisão, 10 horas da noite estava dormindo. E eu fiz isso 6 meses. 6 meses eu fiz assim. Quando eu fui pro vestibular da PUC, a minha última prova, na realidade, que era a prova que, na época, as provas tinham peso, não sei se vocês lembram. Peso 1, peso 2, peso 3. A minha prova mais pesada era História e Geografia. E Conhecimentos Gerais, que era uma prova que valia peso 3. Cada caderno da prova da PUC era 50 questões, vocês lembram? Nossa. Era 25 de história, 25 de matemática física, 25, era 50 questões. Ou sabia, não tinha meio termo. No último caderno de resposta, quando eu estava lá em Porto Alegre, como é que eu fui a Porto Alegre? Eu fiquei na casa da tia da esposa lá. Não tinha dinheiro para hotel, não tinha isso. Como é que eu ia para a PUC? De ônibus, pegava o ônibus Juca Batista lá, demorava 1 hora. Eu acordava às 6 da manhã, o vestibular começava às 8. Por que eu estou relatando isso? Você me pediu, né? Para ver as dificuldades que a gente enfrentou, pra né? mostrar, Volney, que hoje te enxergam assim, ó. Poxa vida, você chegou tenente-coronel, né? Coronel. Você foi para a Secretaria de Segurança. De graça não foi. E hoje você é o atual vice-prefeito de uma cidade de Passo Fundo, que tem aí 220 mil habitantes. Está na 6ª economia do estado, Sexta economia. Não é uma cidade pequena. Não. É uma cidade que demanda muitos desafios. Assim como o prefeito Pedro também, o Pedro Almeida, que a gente trabalhava junto no Estúdio D, mas ele não está ali como prefeito porque ele é um cara bonitão, cara legal. Não. Ele foi estudar. Foi. Sabe? Ele foi correr atrás, ele foi procurar informação. Porque hoje está muito fácil você enxergar o cara de fora. Ele teve sorte, porque ele teve os amigos, porque eu quem indico. E não é assim que funciona. É esse tipo de coisa. A tua história é uma história que daqui a um pouquinho pode ser feita para outros. Poxa, olha só onde é que ele chegou. Eu quero chegar lá. Sim. Eu quero fazer lá. Porque tem muitos jovens hoje que querem ser policiais e não têm oportunidade de estudar, não tem chance, não tem infraestrutura familiar. A gente entende muito isso. E hoje só não estuda quem não quer. Sim, hoje tá mais fácil do que na minha época, né? É muito mais fácil. Hoje você tem acesso a todos, muito rápido, num né? celular você faz hoje. A Uninter, por exemplo, você tem um aplicativo da Uninter que você estuda de onde você quiser com fone, e um aplicativo você faz. Só que a pessoa tem que ter muito mais disciplina para não se perder nessa tecnologia e aí não focar naquilo realmente que precisa. O que eu vejo muito na realidade das pessoas é falta de foco, né?
Aí Querem que fazer tá. muita coisa ao mesmo tempo e não conseguem se focar numa única coisa que é importante. Então tu quer fazer várias coisas e não consegue focar numa. Isto. Né? E aí tu não consegue ter êxito porque o que eu quero, né? Você se torna o pato da história, né? o que O eu pato quero? voa, ele nada e ele caminha, mas ele não faz nenhuma das três coisas coisas bem muito feitas. Então é foco, né? É foco. O que eu quero? Eu quero hoje ser policial militar, quero ser da Brigada Militar, que agora o governador acabou de anunciar concurso público para a segurança pública, isso, né? isso. E é o último concurso da instituição, se eu não me engano, com nível médio, né? Depois a instituição vai obrigar a nível superior para soldado também da Brigada Militar. Então o que o pessoal tem que fazer? Foco. Foco. Ah, mas eu tenho academia. Como é que é a nossa academia? O pessoal diz, mas é judiado. Sabe como é que a gente passa? Como é que a gente passava 4 anos na academia? Rotina nossa, rotina de estudos, 6 da manhã, alvorada. 6 da manhã. Café da manhã, 7. 7 a 7h30, marcha. 15 para as 8, sala de aula. 8 ao meio-dia, estudo. Almoço. Isso. 1h15, formatura geral. 1h30, sala de aula. Até as 4h30. 4h30, troca o fardamento do uniforme de educação física. 4h30 a 6h30, educação física. 6h30 a 7h30, banho. 8 horas, janta. 10 horas, apaga as luzes. Essa era a rotina de 4 anos. Aí eu tenho prova no dia seguinte, eu tenho que estudar. Depois das 10, querido. Ah, mas eu vou varar a madrugada. Ih, quantas vezes nós varava a madrugada? A prova muito difícil, dia seguinte, 7 da manhã. Interessa? Estuda. Quando é que estudava? Às 4, às 6, das 3, cada um tinha horário. Eu estudava das 10 às 2 da manhã. A dormia das 2 às 6. E assim tu ia. E assim tu ia. Porque isso dá mais... Quando tu conquista aquela coisa, é teu. Foi teu mérito. Conquistou. E nada foi dado de graça para ti. Nada é dado. Tudo é conquistado dentro da estrutura militar, né? Tudo é conquistado. Tudo é teu mérito teu. Exato. Né? Tu é condecorado com uma medalha. Alguém, em algum momento, reconheceu de que aquela medalha era mérito para ti, porque tu fez um trabalho bom aonde tu passou. Né? E é um trabalho muito você com você mesmo, né? Ah, sim, né? Porque não importa tu ter um batalhão de pessoas dizendo, eu acredito em você, vai lá. Não. É você com você mesmo. Eu sempre digo que o exercício, uma das atividades que eu sempre faço, eu gosto de fazer, é a natação, né? Natação, nadar, competir na natação. Natação é um exercício de você com a cabeça na água, lutando contra o teu tempo. Não tem ninguém para te passar uma bola, não tem ninguém para te dar um lance, não tem ninguém para colaborar contigo. É você tentando diminuir o teu tempo dentro da água. É um exercício de solidão, de melhora de performance tua dentro da água. É tu contigo mesmo tentando melhorar a tua abraçada, a tua pernada, a tua disciplina, o teu condicionamento para baixar o teu tempo, para que você possa melhorar e competir com mais qualidade. Não é um jogo coletivo, é uma prática individual. Natação é muito isso também. Né? Eu nadava bastante, né? Nado ainda, né? Então para tu melhorar a natação é você contigo mesmo. Não tem ninguém que possa fazer nada por ti. Ninguém vai te dar uma bola, um lance, vai te ajudar a ganhar uma partida. Não, é você mesmo que tem que ganhar sozinho ela. Nessa questão que tu falou antes ali do foco, realmente hoje a gente vê muitas pessoas que querem, independentemente da idade, querem fazer... Você está com 53 anos, Isso. né? Eu tenho 55, eu sou 2 anos mais velho do que eu sou da década de você. 70 e da década de 60. 69. E hoje me vejo aqui fazendo rádio, a mesma coisa, que são desafios também, né? Mas muitas pessoas param pelo caminho porque, como tu falou, essa questão do foco. E hoje a gente está querendo passar essa informação através da tua história para dizer para as pessoas, olha, você vai chegar onde que você quer, mas não pensa que não vai ser pedreiro. O caminho não é fácil para ninguém. Tentou alguma vez desistir? Pensou em desistir alguma vez? Chegou assim, não vai dar para mim. Não vou Dentro conseguir. da carreira militar? Tipo, não aguento mais, chega. Não vale a pena isso aqui. Já que não aquela tem... coisa assim. Tu tinha referência assim, do teu sogro, né? Às vezes tu olha pro lado e diz, o cara ali tá ganhando mais. Não. Mas não passar aquela ideia de super-herói, sabe? Não. Vamos lá! Como é que... A vida é feita de desafios, né? A primeira prova que eu fiz lá, eu estava no Banco Nacional ainda, na PUC, né? E aí eu não fui muito bem. Então, na primeira prova eu reprovei no vestibular. Né? E aí uma pessoa olhou para mim e disse assim, acho que tu não tem capacidade para passar. Eia. Isso eu me lembro nitidamente até hoje. Olhou para mim e disse, acho que tu não tem capacidade para passar.
Mas falou na maldade, né? Na maldade mesmo. Eu disse, tá certo. Então tá, então tu acha que eu não tenho capacidade para passar. E aí foi a provocação do bril, aquele que tu recebe, né? Assim, não, peraí. Agora eu vou. Agora eu vou mostrar quem é que não tem capacidade para passar. E foi muito isso, né? Eu não, vou passar. Vou passar, vou me esforçar e vou passar. E eu acho que quando a pessoa coloca isso na cabeça, né, João Ney? Coloca assim, não tem que te segure, né? Não tem que te segure. Vai suar, vai doer. Não existe crescimento sem dor, né? Verdade. Não existe que você vai crescer intelectualmente ou você vai alcançar alguma coisa sem dor. Vai doer. Vai doer, eu vou ter que abdicar. É como o preparatório da esposa ali, que tem o preparatório dos alunos para o Tiradentes, né? Eu sempre digo para eles uma expressão assim, o que vai determinar se vocês vão passar ou não é o tempo que vocês estarem com essa... sentado na cadeira. Com a bunda sentada na cadeira. O tempo que estiver eu sempre falo, é o HBC, né? É horas com a bunda na cadeira. Hora com a bunda na cadeira. Você tem que extrapolar o crédito do HBC. Daí, o que é o HBC? É horas com a bunda na cadeira. No final de semana agora, eu estive em Joaçaba, no 49 Summit, que é 2 dias de imersão total em cima de vários assuntos. E um deles era relacionado a esse foco em cima do estudo, né? Porque tem muito... Hoje é muito a facilidade externa que se entende. É fácil ter as coisas. É fácil você... eu estava ontem, né? A gente foi... Estava viajando, a gente estava trocando uma ideia assim, cara, hoje é muito fácil você comprar uma casa, um apartamento, andar bem vestido. É fácil. Isso é coisa mais fácil. Mas manter que é o difícil. É você com você mesmo, você tá ali, você tem que manter aquilo ali. Mas voltando sempre à questão, a base de tudo é o estudo. E a gente está aqui dentro de uma instituição que facilita tanto. Para você ter uma ideia, hoje a graduação você tem aí a partir de 159, 150. Nem chega a isso. Não chega às vezes nem isso. E aí a gente vê tanta gente às vezes desistindo porque eu tô com dodói, eu tô com gripinha, hoje tá meio frio, eu não vou fazer. E voltando também, falando do Tiradentes, que é um modelo de educação. Mas daí nós vamos pegar um pouquinho a questão dos pais. Vamos. Estrutura Posso familiar. Não, mas não, deve. Posso ou não? Deve, posso não, pela experiência, né? Isso. Isso, exatamente isso. Agora acabei de dizer a mensagem. Você tá entendendo que a gente quer te levar aqui. Eu vou dizer como é que eu lidei com meus filhos, né? Meus filhos. Né? Olha como é que meus filhos. Olha lá. Da mesma estrutura, já outra geração X, Y, Z aí, né? Velocidade 1000. Pai, eu não sei se eu quero ir com o Tiradentes. Não tem escolha. Aí que tá. Tu não tem escolha. Você determinou. Pai, não sei se eu... Assim, não sei se eu vou passar. Assim, primeiro tu passa na prova. Porque tu só vai conseguir ter escolha se tu passar. Se tu não passar na prova, tu não tem nem escolha. Mas assim, ou é o Tiradentes, ou é uma escola pública. Pronto. Para ti. Entendeu? Não é muita opção, é isso e isso. Mas foi judiado. Sim, foi judiado. Um é médico fazendo residência em cirurgia geral aqui, no Hospital de Clínicas. E outro está formando em medicina. Eu estou dando o meu jeito da minha esposa do que lidou com eles, com a formação. Mas exatamente o que eu vejo muito assim, no preparatório do Tiradentes da Karen. Os pais pagaram o curso. Aulas de português e matemática. Cristo do céu, a função do filho é estar sentado na aula aprendendo português e matemática. Se ele não passar na prova, que não é um fim de mundo, você não passou, mas o que faz mal ter uma revisão de português e matemática para uma criança que vai entrar no ensino médio? E aí o pai me liga, ou a mãe me liga, dizendo assim, acho que ele não quer mais fazer a prova, ele não vai mais na aula. Mas como assim não quer mais fazer a prova? Tu entende? Eu acho que isso passa muito uma permissividade dos pais de dizerem para os filhos, numa idade de 14 para 15, muita escolha. Isso. Muito direito de escolha. Se eu tenho condições financeiras, sim, mas eu, pai, tenho condições financeiras. O filho tem que fazer a condição financeira dele. Lá na frente, quando o pai não estiver próximo. Entendeu? E aí? E aí muita opção de escolha. Não, criança, agora tu vai fazer a prova. Tu vai até o final. Se tu não passar, beleza. Vai ter gente que não vai passar. Mas nada vai te prejudicar na tua vida você ter revisões de português e matemática que tu vai fazer o teu ensino médio, independente da escola que você for no ensino médio,
mas você vai ter mais qualidade, porque você fez uma revisão e o pai e a mãe tiveram condições de bancar esse estudo. Tu não pode chegar no meio do caminho e dizer pro filho, não, agora tu faz o que tu quiser. Vejo eu, penso eu. Mas eu também compartilho da mesma linha. Eu faço isso com os meus. Você tem que estudar. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Porque eu acho que nós tivemos uma outra estrutura familiar, mas se você tem esse ponto forte, vai, cara. Te ferra, cara. Se você não botar ele nessa dificuldade, o que vai acontecer? A vida é fácil. O pai dá. Ou qualquer coisa, me dou aqui, faço um videozinho no TikTok, ganho milhões, porque é o que muito aparece, os influenciadores hoje, né? Sim. Uma das pautas que a gente falou muito no final de semana foi essa questão do influenciador. O influenciador hoje, ele não te influencia para coisas bacanas, ele te influencia para coisas fúteis. Sim. É o carrão, é a parte do sexo, né? A parte externa. Tá, e a parte da cultura, da educação. Você vê aí, você bota uma piada, né? Até a gente brinca, né, Vané? A gente coloca uma piada no Facebook ou no Instagram, você tem lá 1000 curtidas. Você bota alguma coisa séria, não tem. Não tem engajamento, não tem envolvimento. O que acontece? Às vezes, a gente não pode ser refém de um algoritmo. Como a gente hoje, o que define hoje as redes sociais é dentro de um algoritmo, né? Mas para você chegar nesse ponto aqui, você precisa ter o quê? Uma base lá atrás, uma estrutura, uma educação bem feita, bem formada. Só que eles não sabem disso, porque eles são levados ao que é legal. É lógico que os meus pequenos, eu tenho uma filha de 8 e um de 11. Eles vão querer fazer a dancinha do TikTok ou ficar jogando Roblox do que pegar um livro, ler um livro. Aí vem a outra questão do exemplo, né? Você é da segurança, policial militar, a Karen é professora. E qual é o exemplo que eles estão enxergando? Porque se você só falar pro teu filho, não, faz isso, mas ele tá te enxergando, mas tu não tá fazendo, o dia pai. Inteiro. Tu tá aí, deitado, tu tá no bar tomando uma pinga, o dia todo. Tu quer só jogar aquele futebolzinho, tu não quer dar. Isso. Então tem um exemplo. Então, assim, os pais também, exatamente, eu volto nesse ponto. Compartilha contigo. O Ivonei, acredito, também compartilha do mesmo pensamento. Sim, mas esses pais que te questionaram, falaram isso aí, são os pais frouxos, né? Não é frouxo, assim. É questão de dar Não, muita. não, Não é né? Para me tirar a dúvida. Assim, as Sabe, pessoas sabe, assim, cara, assim, ó, eu sem faço um dúvida, exercício com Como os é que é alunos do isso? preparatório. Os exercícios com os alunos do preparatório no final do preparatório. Semana retrasada a gente fez ali, né? Eu gosto muito, a Karen gosta muito que eu faça, né? E para tu ver como os alunos eles têm capacidade, mas muitas vezes os pais não acreditam nele e a culpa são os pais que não acreditam nos próprios filhos, a capacidade que o ser humano tem de superar seus limites. Né? E como eles gostam quando tu coloca no desafio. Pois é isso que eu quis dizer. De repente os pais não. E aí eu coloco, sempre que termina o último simulado ali, a gente faz uma corrida. Eu saio lá da Praça Santa Terezinha, coloco como se fosse eles em forma de um pelotão. Tá. Os alunos de 14 que vão enfrentar a prova do Tiradentes na semana seguinte. E saio da Praça Santa Terezinha, coloco eles em forma e venho correndo ali pela Praça Santa Terezinha, pega a Presidente Vargas e venho até o quartel do regimento e faço dar uma volta. Mas venho com eles em forma e cantando canções de estrutura militar. Eu acho lindo. E venho com eles dessa forma. Eu acho lindo. Um dia eu parei, estacionei o carro para ficar olhando. Eu acho lindo. Eu me recordo quando criança, quando ainda tinha o exército aqui, Sim. que tinha as formações. Eu acho lindo. E isso, assim, Volney, eu acho que deveria de voltar essa... Não é, eu falo apresentação, mas essa corrida... Porque é tão bonito você ver isso. Isso remete ao quê? A disciplina. Espírito de corpo. Espírito de corpo. Porque eu vou com eles e digo assim, o tema das canções que eu falo assim, quem sai junto, chega junto. Então, se um tá atrasando, exato. Eu seguro a tropa, dizendo, não, quem sai junto, chega junto. Vamos chegar todo mundo junto. Vamos chegar todo mundo unido. E vou cantando com eles, né? Os pais, eu chego a ter, assim, uma certa... Mas não sabia que o meu filho conseguia, mas claro... Tá, agora se abaixa e vai fazer apoio. Tem roseta, não interessa, se abaixa. Vai picar, vai pinicar, tem roseta, vai pinicar, a vida não vai ser flor. Se abaixa. Não, mas não. Se abaixa, rapaz, se abaixa, vamos. Vamos lá. Deita de costas, tem que fazer apoio. Não, mas vai pinicar roseta, tem roseta no campo. A vida também vai pinicar. Tem roseta. Tem roseta. Vai ficar fincado, vai ficar cravada a roseta, vai ficar.
Mas a vida é isso. A vida é isso. E depois, quando eles terminam o exercício, né? Que daí eu libero eles, os pais vêm me agradecer pelo... Eu digo assim, olha, para mim não é nada mais do que que eu gosto de fazer e também já acho é uma simples, rotina né? que veio da história. Mas para os pais e para os filhos, eles ficam numa êxtase quando eles terminam aquilo. É uma referência. E aí Assim, você acha, claro que tu consegue. Aí você acha que eles vão não querer. Alguns vão querer nunca mais voltar. Mas a grande maioria adora. Porque depois da dificuldade vem o quê? Sim. Vem aquela adrenalina do eu consegui. Eu consigo. Eu tenho capacidade de fazer. Então é esse espírito que a gente tem que explorar, a gente tem que falar mais, a gente tem que dizer assim, nada é fácil na vida. O cara não chegou lá chegou porque ele é legal. Não, porque ele se fudeu lá atrás. Ele se ferrou lá atrás. Essa é a grande verdade. E aí a gente tá nessa contramão dessa avalanche de redes sociais, que a gente precisa ter muito cuidado, mas não importa, eles vão ter acesso. É que nem com as porcarias, é que nem com as drogas, é que nem com as influências, vão chegar até eles. Eu estava falando com um amigo meu que é pai, eu disse, cara, não adianta você super proteger teu filho. Em algum momento, uma porcaria vai chegar na mão dele. E aí ele vai tomar a decisão, porque você não vai estar junto. Não vai estar junto. Agora, se ele tem uma estrutura, pera um pouquinho, cara, isso aqui me faz mal. Sim. Por que eu vou beber se o álcool me faz mal? Por que eu vou usar essa porcaria se isso aqui vai me fazer mal? Não preciso disso para me divertir, para conseguir a gatinha ou para conquistar. Né? Aí vem a estrutura para ele, né? Exatamente. Porque ele vai isso. ser tentado. A todo momento, a toda hora. Todo ser tentado. Exatamente. Então, assim, vai ficar cansado? Vai ficar cansado. Vai ficar estressado? Vai ficar estressadinho, meu amigo. Não tem como... Isso é um dos princípios que eu implanto muito lá em casa, com o Bernardo e com a Betina. Sim. Então, assim... E aí, quando você vê, assim... o resultado... Você... Sendo um resultado materializado, cara... Você tem noção dessa tua importância? Só para você ficar sabendo, Vonei, na minha primeira viagem de casamento que eu fiz para fora, eu fiz junto com o Vonei e a Karen, num ônibus que a gente não tinha grana, né? Daí tinha lá uma possibilidade de conhecer Gramado. Lembra disso? Há 24 anos. Na verdade, o sonho da Karen sempre foi o sonho de lidar com viagens, né? O sonho da Karen é viajar. Mas como nós não tínhamos dinheiro para viajar, o que ela fazia? O que ela faz ainda, monta grupo para poder viajar. Eu fui fazer minha primeira viagem de avião, na realidade, com 34, 35 anos. Eu fui viajar a primeira vez, foi uma viagem para... Tem uma história bem engraçada, né? Compramos aquele pacote, né? Porto Seguro, Bahia, né? Eu e a Carne não viajava de avião. Daí chegamos em Porto Alegre... Que sai de madrugada. Sai de madrugada. Chegamos em Porto Alegre para pegar o voo. Ela disse assim, esqueci teu sapato social. Vai para Porto Seguro, né? Como nós não viajávamos, nós achávamos que tinha que viajar de avião, tinha que ir engravatado. Sim. E ela me fez, eu na loja em Porto Alegre, comprar um sapato, calça social, camisa social. Gravatado, vai a Porto Seguro. Chegamos lá em Porto Seguro, o rapaz me recebeu do coisa e disse assim... O senhor está vindo para algum congresso? Alguma convenção? Alguma coisa? Porque a gente também aprendeu isso. Claro, também. Isso é outro assunto bem legal, né? É bem legal. De conversar. Tem que vir com a cara aqui para falar com mas eu me lembro quando a gente fez... Lembra do Mercado Aberto na Planalto? Sim, mas deixa eu fazer um adendo aqui. Eu também fui para Porto Seguro nesse mesmo pacote, madrugada e tal. Eu louco para comer, primeira vez de avião, para comer... Não tinha nada. O lanche. Eu queria... Digo, lanche deve ser alguma coisa muito boa, né? Veio o carrinho com o almoço, era um fruque. E um sanduíche muito. Mas aí que tá. Eu esperando um banquete, vou colocar lagosta. Triste. O quê? Eu achava que no avião tu queria... Isso era a Varing, né? A Varing tinha isso. Não, mas eu já era TAM. Em Porto Alegre tinha, né? Sim, os aviões da Varing tinham muita refeição. Não, agora eu lembrei, eu estava no outro dia no catamarã lá, daí fala-se, né, que os primeiros aviões, hidroavião, desciam ali, cara. Olha que legal. Olha onde é que a gente foi com a conversa. Né? Mas falando sobre isso, a gente estava falando sobre educação, tudo isso. Agora... A determinação, né? Dar caminho para os pais. Exatamente. Determinar. Não dá muita opção. Eu acho que é isso. Para a educação, né? É tu focar, né? Focar ele. Tem que direcionar. Acho que é a palavra mais... Direcionar.
Vamos pegar o exemplo. O que eu tenho são exemplos que eu lidei com os meus filhos, né? Que eu posso citar, né? É perfeito? Lógico que não é perfeito. Não tem perfeição numa família. Né? Tem brigas, tem discussões, tem. Só no são Instagram, homens, né? Só no Instagram. São homens, já um com 28, com 24, mas quando o filho mais velho se formou para medicina, formou aqui na Attitus, né? Ele resolveu exercer a faculdade por 2 anos, antes de fazer a própria residência. E nesse tempo todo, ele resolveu por ele próprio, disse, olha, tu é maior de idade, tu faz o que tu quiser a partir de agora, né? Eu tô aqui para te ajudar sempre, né? Mas eu acho que tu não pode ficar a vida toda sendo clínico geral, tu tem que especializar, porque o médico hoje tem que se especializar. Eu entendo de que a medicina, para tu ter um futuro mais tranquilo e tal, tu tem que fazer uma especialização, tu tem que fazer uma residência médica. E ele começou a trabalhar, trabalhou 2 anos. E lógico, o médico, início de carreira, se ele trabalha bastante, ele começa a ganhar relativamente bem, né? Sim. Mas eu sempre dizendo para ele de que ele tinha que parar de novo de ganhar, porque o residente para de ganhar, ganha uma bolsa, e tem que fazer a residência. Então, e ele entendeu, né, que ele tinha que fazer isso, parou de trabalhar para voltar a estudar e hoje está aqui no Hospital de Clínicas, aqui como R1, né, embaixo do mau tempo. A pancadaria. A pancada, ele sai de casa às 6 horas, faz uma semana que ele mora lá em casa, mas faz uma semana que eu não vejo ele. Olha só. Ele sai às 6 da manhã, passa o dia com cirurgias, depende a rotação que ele está no Hospital de Clínicas, aqui de Passo Fundo. Tá na Roseta. E às vezes chega 10 da noite, 11 da noite, só dá tempo de dormir e no dia seguinte voltar, né, para dentro do hospital e passa o dia todo no hospital. Mas com foco no Com objetivo foco no futuro. Com o objetivo de formar cirurgião geral daqui a 3 anos. E que não é uma tarefa tão fácil assim. Não é. Podia estar só clinicando e... Podia. Volney, tu sabe que a gente vive aqui em função de corte, né? A gente fala mal da rede social, mas a gente precisa da rede social. Sim. Agora, para a gente fazer um corte bonito aqui, eu quero te perguntar uma coisa. O que você diria pro Gilney, pro Ivonei, que são criados pela uma mãe costureira, sem condições, que estão passando por dificuldade, mas que querem entrar numa brigada, que querem estudar, que querem dar um futuro melhor para a mãe, para a família. Qual que é a dica que você hoje, Volney Ciolim, abrindo o teu coração, assim, falando diretamente para esses 2 moleques lá no fundo do bairro, que a gente... Hoje saiu uma pesquisa também, né? Não? Essa semana saiu uma pesquisa também do número de favelas, que todo mundo acha que a nossa realidade não existe, a pobreza extrema. Sim. Que não existe isso. Mas o que você diria hoje para esses 2 moleques? Você. Vamos lá. Primeiro que eu citou um exemplo de uma mãe costureira. Minha mãe é costureira. A minha mãe costurou a vida toda. Minha mãe ainda é costureira. Minha mãe criou os filhos aí com costura. Minha mãe costura até hoje. Minha mãe, Dona Odila, né? Ela mora em São Cristóvão, está com 86 anos de idade. Olha só. E minhas roupas quem fazia era a mãe. Então, minha mãe também é costureira, com muita honra, na verdade, né? Eu acho que assim, nada te segura se você tem um foco, um objetivo na tua vida, né? E esse foco passa preferencialmente pelo estudo. Nada te tira se você estudar. A recompensa, ela vem. Ela pode não vir no primeiro momento, ela pode demorar um pouco mais, mas ela vem. Ela vem se você ficar determinado, se você ficar focado. Se o teu sonho é ser policial militar, hoje tem uma gama enorme de possibilidade de você conseguir os materiais para estudar. Com fácil acesso, mais barato, mais viável do que na época minha. Mas com certeza é focar. É focar no teu objetivo. É ter foco naquilo que tu quer. Se eu quero ser policial militar, eu quero ser brigadiano, eu quero ser oficial da Brigada Militar, eu sempre dizia nos cursos que eu dava aula para soldados já. Eu sempre dizia para eles o seguinte, que o ingresso na Brigada Militar é a primeira porta policial militar, é para ser soldado, mas que a carreira deles não terminava aí. Que eles não poderiam se acomodar, ir para o interior de uma cidade, tomar chimarrão, ou ficar só no interior, cumprindo as suas horinhas, sem ter estudo para ascensão funcional. Porque a instituição, ela valoriza aqueles que estudam para a sua ascensão funcional. Então, mas depende da pessoa. Depende da pessoa essa vontade, essa determinação, né? Às vezes a estrutura, ela não é tão boa, mas, assim,
É foco. Eu dizia nesse foco, né? Foco. Focar naquilo que eu quero. Eu quero ser policial militar, tu chega. O concurso vai abrir, se não é nesse, o ano que vem abre outro, né? E a carreira da segurança pública é uma carreira muito gratificante, porque também a gente lida com o povo, com as pessoas, a gente ajuda as pessoas. A primeira contenção social, na realidade, é as polícias, né? Principalmente a polícia militar. Principalmente a polícia militar. Primeira contenção, primeiro juiz Sim. de uma resolução de conflito social é o policial militar que chega no primeiro fato da ocorrência. Ele que vai resolver o primeiro conflito social. Então você lida muito com as pessoas, né? Mas assim, o que eu diria? Pegando meu exemplo de vida, né? Foco, desafio. E a pessoa vence. Vence. Não tem que te segure. Tu pode ter um pouquinho de dificuldade, tu pode ter um pouquinho mais de dificuldade do que um que o outro. Ninguém é supra-sumo. Ninguém nasce com uma mente iluminada. Tem pessoas assim que tu sabe, mas é entre 100 e 1. O restante é transpiração. É transpirar, é focar, é horas de estudo, é livro na mesa, bunda na cadeira, estudar. Mas eu tenho sono. Todo mundo tem sono. Todo mundo tem sono, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem. Cansaço. Como o pessoal da academia fala, ninguém de sã consciência levanta de manhã e diz: hoje eu vou ter que fazer academia de musculação para ir bem. Não, todo mundo está lá porque tem o objetivo de melhorar a saúde, né? E eu acho que o intelecto é a mesma coisa. Isso. É foco, eu tenho que focar. O que eu quero? Eu quero ser policial militar, eu quero estudar para a área de segurança pública. Então foca, abriu o concurso. Né? Foco, não tem outra forma. Estudo ninguém te tira. É verdade. Sempre os mais antigos dizem, né? Estudo ninguém te tira. Como é que tu enxerga a questão de comparar? Se comparar. Como é que tu vê isso? Eu vou me comparar, eu tô me comparando com o Ivonei. Sabe? Mas ele é diferente, é melhor do que eu. Não, ninguém é melhor que o outro. Sabe? É bom se comparar? Eu posso ter um pouquinho mais de facilidade pela questão financeira, que me favorece ter acesso a algumas coisas. Mas tu digo hoje o acesso está muito grande. Se eu quero ter acesso a um livro hoje, eu consigo um livro de graça hoje. É só focar naquilo que eu quero. Exato. Agora, se eu ficar me perdendo, eu quero um pouquinho de estudo de matemática. Bom, agora eu quero ser, sei lá. Né? Agora, o que eu quero? O que eu estou focado? Eu estou focado para ser policial militar. Então, eu sou focado para ser oficial da Brigada Militar. Então, vai fazer faculdade de Direito. Eu estou focado para ser delegado de polícia. Vai ter que fazer faculdade de Direito. Não adianta fazer faculdade de Matemática. Não adianta fazer faculdade... Nada contra. Não adianta ser médico, porque eu quero ser delegado de polícia. Quero ser delegado de polícia? Não, tenho que ser... Fazer Direito. Fazer Direito. Você passou por uma experiência também que foi assunto no Brasil. Eu digo porque eu vi em vários sites também, que foi daquele caso do sequestro. Sim. Que você atuou diretamente ali, né? Ali você... E uma das questões que me chamou muita atenção do Volney é que você não estava fardado, né? Sim. Você estava à paisana. Sim. E muitos populares, mas o que aquele cara tá fazendo ali? Porque não te conheciam, não sabiam quem era você. E você ali. Cara, naquele momento que você estava ali conversando com o sequestrador e o cara ali, né, numa loucura, fazendo aqueles absurdos ali. O que te vinha na cabeça? O que tu pensava ali naquele... Porque tu tem que ter um pensamento rápido... Salvar as duas vidas. E ao mesmo tempo... Salvar as duas vidas. Meu pensamento principal era sair dali com os dois vivos. Com tanto o perpetrador, o sequestrador, quanto a vítima viva. Essa era a minha missão principal. Era sair dali sem nós precisar disparar um tiro, sem precisar fazer uma invasão, sem precisar a gente fazer qualquer tipo de atitude que pudesse ocasionar lesão em um ou outro. Foram quantas horas ali? Eu cheguei no local, era umas 10 horas da manhã, acho que nós terminamos a ocorrência por volta de 18 horas, mais ou menos. E foi tenso, e tinha foi horas... tenso, tinha momentos mais tensos, tinha momentos mais... E o que ele falava, o que você conversava? Ele fazia algumas exigências, na realidade, porque ele já era oriundo do sistema penal. E aí, quando ele foi abordado, tentado a abordagem da Brigada Militar, ele fugiu, porque, na realidade, a Brigada ia ter que recolher ele para o sistema. Né? Então, a fuga dele, na realidade, deu-se porque ele não queria retornar para o sistema penal, né? Então ele fazia exigências de ser liberado, logicamente não. Depois de colocar ele numa penitenciária não tão próxima a Passo Fundo, porque ele tinha alguns débitos que seriam cobrados dentro da penitenciária. Então ele fazia alguns tipos de exigências nesse sentido para liberar. Mas entre na casa, ele ia para um cômodo para outro com a criança, né?
sempre com uma faca próximo ao pescoço da criança, né? Então, intervenções ali não tinha como você fazer, uma possibilidade de machucar a própria criança. E né? não ficava, você ficava ali o tempo todo, você saía? Ficava e saía. Como é que... Ficava, conversava. Né? Nesse momento, você tem alguns requisitos, né, da negociação. Primeiro, eu estava sem farda para facilitar aquela questão. O cara fardado, ele dá um distanciamento um pouco maior, para ele ganhar um pouco mais de credibilidade em mim, né? Dizer que eu estava igual a ele. Então, por isso que eu estava sem farda. Às vezes as pessoas não entendem, mas é para se criar uma certa aproximação, empatia, né? Aproximação Empatia, com o interpretador, né? E tem Tinha uma pessoa um soldado nosso que ele fez uma empatia maior, né? Então eu botava muito esse servidor a conversar, ele confiava, ele ganhou uma confiança maior dele. Então eu ficava um pouquinho mais, às vezes, a retaguarda, deixava ele conversar um pouco mais. Até quando veio a especializada nossa, que veio o BOP, né? A gente conversou com o comandante do BOP ali para, nesse momento, ainda não fazer a invasão, porque a gente achava, tinha certeza de que a gente tinha negociação para que ambas as vidas fossem salvas naquele momento, né? Tanto o sequestrador quanto a vítima, né? E então negociava, quando a negociação enrustia, a gente retornava, dava um passo para trás, e aí negociava de novo. Mas ele aparentava assim, estar por efeito de droga, alguma coisa? Não, ele estava bem nervoso, porque na verdade ele não queria retornar ao sistema. Esse era o grande medo dele. Se ele retornasse, ele poderia ser morto dentro do sistema. Né? E hoje você tem contato com a vítima? Não tem mais? Não. Nem sabe por onde foi? Não. E aí, depois quando tu chegou em casa? Quando tu tomou alívio, aquele banho assim... Alívio. 3 dias para recuperar do estresse, né? O estresse, a ansiedade, a adrenalina lá em cima... E existe algum treinamento para esse tipo de ação? Nós somos treinados dentro da instituição Brigada Militar, os oficiais são treinados para lidar com a primeira fase dessa negociação. E depois, se essa fase avança, você tem o específico, né? Você tem negociador, você tem o BOP, que daí o BOP chegou até vir. Né? Sim, o BOP tinha, acho que tinha também atirador de elite também, né? Em pontos ali. E aí Mas eu enxerguei sempre pela imprensa. E aí quando atirador e não sei o quê, e aí opa, a coisa começou. E aí vinha pela mídia, né, os veículos ao vivo entrando e aquela tensão. E aí acho que a mãe foi liberada antes, né? Não. A mãe foi chamada. A mãe foi chamada, né? Nós chamamos a mãe para dar uma comoção com ele, dizendo que ele foi localizado a mãe. Aí a gente entrou com a mãe, permitiu que a mãe conversasse com ele, a mãe pedindo para ele parar, né, se entregar, né, liberar a criança, né. Então foi toda uma psicologia também que foi utilizada ali naquele momento para que a gente pudesse convencê-lo. E graças a Deus tudo certo, né. Já a instituição Brigada Militar teve um revés muito grande lá em Novo Hamburgo, a semana retrasada, né, que nós perdemos 2 servidores, né, uma ocorrência típica de atendimento familiar, né, ou lá em Novo Hamburgo, né, onde o rapaz, daquela casa que foi... Daquela casa em que houve uma discussão com o pai, filho com o pai, é questão familiar, a brigada vai ser chamada, como é chamada aqui em Passo Fundo, em várias ocorrências, 10 da noite. De tipos assim, né, de discussões familiares que a brigada faz em intervenção. E lá naquele fato lá perdemos 2 servidores, né, infelizmente. E jovens, né? Jovens. Eu acho que tinha nascido o filho dele há poucos dias. Há pouco tempo, né? 31 anos de idade. A gente não pode considerar essas questões aí de perda de servidores da segurança pública como normal, né? Isso não importa, alguma sociedade ela pode aceitar. Né, que isso seja normal. A gente sabe dos juramentos que a gente faz, os servidores fazem, nós fizemos, mas não é normal uma sociedade machucar, ferir, matar servidores da segurança pública que estão ali para defender a própria sociedade, né? Mas naquele momento ali a gente pensa assim, primeira coisa, né, como comandante, né? Eu era o comandante do Sim, você estava né? Então é obrigação minha de estar na frente dessa ocorrência, porque eu era o responsável territorial da região toda. Então Sim. é uma obrigação funcional. Muitas pessoas não entendem, né? Não é porque ele apareceu ali só agora. Não, é obrigação tem que estar ali. Tem que estar ali para tentar ajudar na resolução do conflito, né? E como mais antigo, como comandante, a função era minha, enquanto não vinha na unidade especializada, que mais no final da tarde chegou. Que se liga naquela questão que você fala, né? Quem foi fazer o atendimento, o primeiro atendimento, que foi levando, que viu que a coisa ia ficar mais detalhada, mais complexa, e aí, né?
Porque foi mais ou menos assim, e ali né? tem os a riscos, história, né, Junei? Se tu pensar Porque- de uma forma pessoal, você não iria, mas é o risco de ser comandante, né? É o risco de ser comandante. Então, é o risco de você ter o ônus e o bônus das funções. Você tem o ônus, você tem o bônus. Eu sou o comandante. Tu tem o ônus, tu é o comandante. Qualquer coisa é você Tu é o mesmo. comandante. É. É o ônus e o bônus da função. Não queira numa função você encontrar somente o bônus. O bônus. Tu tem o ônus de ser essa função. Tem o exato. ônus. A pandemia. Eu tinha o bônus de ser como eu tinha o ônus de Você ter passou que tudo por uma determinar pandemia, as né? guarnições de serviço e ir para a rua com o risco de serem contaminadas. Porque, infelizmente, não podia parar, né? Não pode parar. Não pode parar, né? Porque como é que a segurança pública vai... Não tem como. Como é que o brigadiano não vai pra rua? Porque a sociedade, a Brigada Militar e a área de segurança pública deteve, na verdade, os conflitos sociais para que não virasse uma anarquia. Terra de Lógico, porque deveria terra de ninguém. Terra de ninguém. Então, e teve bastante também, né? Passo Fundo não teve assim anarquia, mas teve tentativas. Teve Teve descumprimento de regras sanitárias. Isso teve várias oportunidades mas assim, de roubo, teve bastante, né? Não teve, não. Diminuiu, o furto diminuiu, porque as pessoas transitavam menos também, né? As pessoas estavam mais em casa. Houve diminuições na época de alguns indicadores que as pessoas estavam mais em casa, né? Mas toda a função nossa, toda a função que a gente assume, por exemplo, vice-prefeito de Passo Fundo, nós falávamos um pouquinho antes aqui, eu vou ter o bônus de ser reconhecido em Passo Fundo como vice-prefeito. Mas tem o ônus de decisões de vice-prefeito, que o prefeito Pedro Almeida entende, de ter que tomar decisões. E a pior coisa, na realidade, é você não tomar decisões. Sim. É que a grande maioria... mas o vice-prefeito não decide em nada. Como que não? Ele tem uma parcela de influência, de decisão muito grande. Né? Ele está junto na administração. Ele é um outro olhar também. Porque só o prefeito sozinho não consegue dar conta. Se fosse por isso, não precisava ter a Câmara de Vereadores, não precisaríamos ter secretários, não precisaríamos ter nenhum poder. Precisaríamos só ter um prefeito, que daí já se tornaria monarquia, já não era mais uma democracia, e acabou, né? E aí o prefeito fica lá, assim como a gente vê em outros países vizinhos nossos aí, que os caras acham que eles mandam em tudo e tá tudo certo. Uma democracia, né? Democracia. Isso é democracia, né? E aí você vai trazer essa experiência. Volta para aquele fato, então, que a gente está falando aqui, daquele contexto assim, então. O bônus e o ônus. Ou seja, também na tua... de carreira. Mudança de carreira. Então, na tua vida, tu tem que saber que tu vai ser responsável pelas coisas boas, mas também pelas coisas tem ruins. ônus, né? Sempre tem. E as pessoas hoje, quem sempre estava tem falando, decisões. Eu só quero bom. Não, e parece que o Volney Seolim chegou, então, hoje, nessa mudança de carreira, a vice-prefeito da cidade de Passo Fundo. De graça. Somente porque ele foi lá o coronel da Brigada Militar. Não. Tem todo, até porque tem toda uma criação, tem todo um processo que está sendo feito, tem toda uma vida tua de dedicação, de competência no que você fez. Então, consequentemente, é isso que está fazendo. Eu acho que isso se nós falarmos em questão de reconhecimento, né, que às vezes você nem imagina, né? Por exemplo, eu não era da área política. Sim. E tu nem, digamos, eu trabalhei bem na minha área técnica. Certo. E esse meu trabalho na minha área técnica levou algumas pessoas a me olharem e dizer o seguinte: não, acho que ele tem competência e tem possibilidade de transitar para esse mundo, essa outra fase política, né? Mas com competência. Mas por quê? Porque eu fui competente, eu fiz o meu trabalho bem feito, do jeito que eu achava ser bem feito, certo. Na área técnica em que eu estudei. E essa administração sempre foi pautada por buscar essas questões técnicas. Então, como as coisas vêm, às vezes, que você não espera. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer, assim... Cansa fazer campanha política? Olha, é um mundo à parte, né? Eu sempre digo, nós temos que aplaudir os políticos tradicionais hoje, né? Como nós temos aqui o deputado Luciano Azevedo, o próprio prefeito Pedro, né? Pela capacidade que eles têm, né? De tomar pancada e ficar ali forte e firme, né? Forte. A exposição, na realidade, ela é muito grande, né? Uma exposição de um candidato é muito grande, né? Como é que era a tua rotina, Rony? Porque assim,
Eu olhava ali, eles estavam numa reunião às 7, às vezes um café, dali um pouquinho, 11 horas da noite, estavam em outro lugar, dali um pouquinho à tarde, né? O dia inteiro era aquela, aquela loucura. É que, na verdade, o prefeito Pedro, ele resolveu de não abandonar a prefeitura ou não se licenciar da prefeitura. Mas é por isso mesmo, ele era prefeito e candidato. Então, nossas agendas, ou elas eram às 6 da manhã, ou começava depois das 5h30 da tarde, né? Com ele, né? Nesse meio tempo, eu cumpri algumas agendas que a coordenação da campanha entendia de que eu poderia representar o prefeito. Sim, né? sim. Mas assim, tinha horário para começar, não tinha horário para terminar. Então foram desde o dia 17 de agosto, né? Eu acho que foi o início da campanha eleitoral. 7 e 8 de agosto. 7 e 8 de 7 agosto, 8 de né? agosto. Até 6 de outubro. Até 6 de outubro. E é intenso. É intenso. É um furacão. Sempre digo, e é um que furacão. Que você achou? Olha, é diferente. Diferente, né? Diferente. Bom, a gente conhece pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente ouve as pessoas, a gente ouve os problemas, a gente transita muito por Passo Fundo. Então a gente ouve as lideranças de bairros, as pessoas dos bairros, as comunidades pedindo ou sugerindo ou reclamando, né, para que a gente possa melhorar. Porque a gente também não pode ficar só no gabinete para tentar melhorar a vida da pessoa, a gente tem que conhecer a realidade de onde ela está inserida. Para que a gente possa fazer dessa política pública uma política que possa melhorar a vida da pessoa na ponta lá. Né? Exato. É que nem eu sempre volto a bater. Com essa saída hoje do Luciano como deputado federal, Passo Fundo perde. Muito. Porque a gente perde um canal nosso, da nossa gente, lá para buscar. Porque todo mundo acha assim, ele não fez nada. A turma, às vezes, não entende que tu tem que... Porque nós somos um município de tantos 5 municípios. 5 mil e poucos no Brasil, 498 Exato. no estado, 5 mil e pouco no Brasil. E que aí você tem que fazer aquela voltar, né? Oi, tudo bem? Eu sou o deputado Junei, eu preciso de dinheiro para levar para a turma lá de Passo Fundo. Oi, tudo bom? Olha, tem o meu projeto que eu fiz aqui. E aí é algo que também é um trabalho. Ele não faz nada, ele só pensa, ele só fica sentado. Não é assim que funciona. Não. Hoje, entendendo um pouco mais e mais próximo do deputado Luciano Azevedo, o deputado federal, né? A gente vê a importância e a necessidade de que uma cidade como Passo Fundo, um polo, que vai ser a sexta, a quarta economia, temos um representante, deputado federal, e temos no mínimo 2 representantes, deputado estadual. É inadmissível hoje, Passo Fundo, não termos um deputado estadual aqui da nossa cidade de Passo Fundo. Né? Nós temos gente que é próxima aqui, mas não daqui. Né? Nós não conseguimos eleger nenhum deputado estadual. E nenhum federal. Um federal. E o deputado Luciano, na realidade, ele ficou primeiro suplente do Danley, né? Mas daí agora com essa... Agora com a remodelação do Estado, o deputado Danley reassumiu e o deputado federal Luciano voltou. A quantidade de orçamento, quantidade de ajuda que o deputado federal pode fazer para a região é uma coisa não que não tenha outros, né, Volney? Tem outros deputados federais, estaduais que nos ajudam muito aqui. Mas 150 mil eleitores, Passo Fundo. É isso que eu falo. Passo Fundo tem 150 mil eleitores. 150 mil eleitores, a gente não consegue colocar um. Só Passo Fundo consegue colocar um. Tranquilo. E se fizer uma forcinha, coloca 2. Tranquilo. Né? Coloca 2. Depende o ponto de corte ali do deputado, né? Mas eu ainda acho que isso é uma missão Mas nossa, é crescimento viu? político, né? A gente explicar mais, viu, meu irmão? Você que é da comunicação também, da gente começar eu tenho uma vontade daqui um pouquinho de até jogar nas páginas da Start. O que é que faz um deputado federal? O que é que faz um deputado estadual? E agora eu vou fazer uma pergunta para você, Vani. O que é que faz um vice-prefeito? Na realidade, vamos pegar pela lei orgânica de Passo Fundo, né? Lei orgânica de Passo Fundo e lei orgânica, acho que de todos os municípios do... 5.568 Não, a lei orgânica municípios. Agora, não sei se muda, será que muda? Acho que não. As funções do vice-prefeito, pegar pela lei orgânica, é substituir o prefeito no seu impedimento. Essa basicamente é a função. Logicamente que eu fico sempre à disposição do prefeito Pedro, né? E as nossas conversas, elas são sempre nesse sentido, né? De ajudar numa área muito específica, primeiro, né, que é a área da segurança pública, né, aqui em Passo Fundo, né, junto com o secretário de segurança, conversar bastante com as forças de segurança e ver o que a Prefeitura Municipal de Passo Fundo pode ajudar no que já está sendo feito, mas o que nós podemos ajudar mais ainda as forças de segurança e levar todo esse meu conhecimento, essa minha expertise da área de segurança pública para ajudar a melhorar
a segurança aqui que já está boa, os nossos indicadores são bons. Sim. As forças de segurança têm trabalhado bem aqui, né? Então o prefeito Pedro já sinalizou basicamente com essa possibilidade de eu ajudar o secretário, né? Nesse sentido, né? E logicamente colocar sempre à disposição do prefeito em todas as áreas que o prefeito entender de que eu possa ajudar, né? Nos conselhos, na própria... Mas, volto a frisar, o comandante, né? A gente sempre tem que dizer isso, né? O comandante é o prefeito, né? Claro. O comandante é o prefeito Pedro. Certo. Então, mas sempre me colocar à disposição para que eu possa ajar ele nessa administração. Esse somar, né? Somar, né? Esse somar que é o importante. Eu não uso muito o somar, porque na verdade uma vez foi transferido para uma unidade, né? Da brigada. E quando a gente é transferido da reunião de oficiais, a gente faz uma reunião de oficiais para receber o oficial. Tá. Aí eu tava chegando na unidade assim, eu vim aqui para somar. Eis que um nosso amigo, a gente às vezes faz muita brincadeira, foi lá e pegou uma calculadora para mim e me entregou assim, disse, coronel, ou na época eu era capitão, né? Capitão, já que o senhor veio para somar, Soma. tá aqui a calculadora. Não, né? Agora acaba de chegar aqui no estúdio, a gente está na voz aqui, professor. Porque A produção. chegou aqui o nosso diretor aqui da Uninter. Professor, também diga um olá. Olá, bom dia a todos, bom dia aos professor. ouvintes. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Estamos chegando aqui, né, Junei, para participar do programa. Primeiro, eu queria parabenizar pela grande vitória aqui. Obrigado, professor. Né? Espero que tenhamos 4 anos maravilhosos como os últimos, né? Então, e agradecer pela sua presença aqui na nossa rádio aqui, tá? Obrigado, professor. Na verdade, eu sempre, para mim, é um prazer, um privilégio, né? Aqui eu já sou de casa, professor, já esses grandes amigos aqui, eles viram e mexem, eles me deixam bem à vontade aqui, né? E agradecer sempre aí a faculdade, sempre o seu empreendimento aqui em Passo Fundo, né? Eu acho que isso é um reconhecimento para a própria cidade, né? Esse potencial da educação que Passo Fundo tem. E a Uniriter está aqui, na realidade, é um reconhecimento pelo potencial que Passo Fundo tem hoje dentro do contexto, né, do Estado, né? Nós somos aí uma cidade pujante, uma cidade em franco crescimento, e isso deve muito, na realidade, né, professor, à educação, né? Nada acontece, nós discutimos muito aqui, falamos muito sem educação. Educação é a base de tudo, né? A base de qualquer coisa para uma cidade crescer, e Passo Fundo está hoje um polo de desenvolvimento, né, em todas as áreas, na área da medicina, mas principalmente na área da educação, né? E parabenizar o senhor aqui também pelo empreendimento aqui. Justamente por isso que a gente fez todo esse aporte, esse investimento. A Uninter entrou aqui com os cursos da saúde, já pensando na nossa região, né? Acho que é uma região que ela é muito forte nessa área, então a gente chegou aí para agregar valor na área de educação forte, né? Na área de saúde. Hoje nós temos aí quase 400 cursos, né? Que antigamente a gente tinha que ir lá e sentar no banco e ficar todos os dias estudando. Hoje temos a oportunidade de levar a educação para qualquer canto aqui da região, do país, de uma maneira mais fácil, né? Que é o EAD. Então, por isso que a gente entrou aqui forte em Passo Fundo. Hoje a Uninter fez um aporte bem legal aqui. Eu sou gestor do polo, então a gente comanda aqui a região toda nessa área. Então, muitas unidades de outras cidades irão vir estudar aqui no Passo Fundo. Passo Fundo, né? Sim. Isso Passo Fundo sempre foi esse polo, né, de ensino, né? Sim. E essa área, na verdade, a área da saúde, né, é uma área muito importante, né? Foi muito tempo objeto da campanha, né? Discussões da campanha, a saúde do município, né? A gente sabe que a saúde sempre é uma área sensível, uma área bastante que demanda bastante capacidade do gestor em poder atender as demandas da saúde, né? Porque as pessoas, a cidade vai crescendo, as demandas vão crescendo e a área da saúde se torna cada vez mais importante, né? Porque as pessoas vão envelhecendo e vão precisando cada vez mais da saúde, né? Então, obrigado sempre aí pela oportunidade, né? E desejando sempre sucesso, né? E que fique conosco em Passo Fundo, né? Que Passo Fundo, a tendência é crescer cada vez mais, Com né? certeza. As portas são sempre abertas aí. O Junei, Ivonei, nosso parceiro aí, na rádio, na Uninter, aí, para nós sempre bater um papo legal aí. Que bom, professor, que bom. Essas são como a gente fala sempre, nós voltamos ali dos 5.568 municípios no Brasil. A Uninter sempre também, né, essa questão da educação, não tem jeito. Você começa a perceber, então, que esse bate-papo nosso aqui, gente, é para trazer uma pessoa que, dentro da sua carreira militar, conseguiu galgar. Mas o que a gente falava antes aqui, professor, era a questão assim, que tudo é muito fácil. As pessoas acham assim, não,
Volney Seolim caiu de paraquedas e hoje é vice-prefeito porque o pessoal olhou lá para ele e disse, não, acho que o Volney é legal. Não. E a gente tem que ter essa capacidade, esse continuar, né, Volney, o foco, que vai também somar dentro dessa administração, desse novo desafio teu, desses 4 anos aí, já pega pela área da segurança, que é uma área bem complexa também, né? Qualquer município, né? Complexa, é mais Passo Fundo, né, com polo, né? Porque a violência não descansa, o pessoal acha, não, resolvemos os problemas, não descansa. Nós temos grandes profissionais da segurança pública trabalhando em Passo Fundo hoje, conheço basicamente todos eles, né? Sim. Então fica fácil, na realidade, a gente conversar com eles hoje, né? A linguagem, a capacidade que eles têm, né? Mas sempre a presença do município ela é muito importante na questão de segurança pública. Cada vez mais os municípios se atenderam de que é dever do Estado, mas também os municípios têm que dar condições ou fazer a sua parcela naquilo que é competência municipal, né? Não precisando criar estruturas megalomaníacas, né? Sim. Isso não se precisa fazer porque a gente confia muito nas forças de segurança que estão colocadas no terreno em Passo Fundo. Mas ver o que essas forças precisam e ajudá-las para que a gente consiga ter Passo Fundo cada vez mais segura. Porque eu sempre digo, né? Porque a gente como da segurança pública, você é o responsável, mas você é usuário dela também. Eu, quando era comandante, eu sempre dizia, olha... Eu sou o responsável, mas eu também sou usuário, porque eu vou estar uma hora de descanso aqui, ou minha família está transitando aqui em Passo Fundo e ela vai precisar. Tem acontecido muito isso. Eu vi hoje de manhã uma matéria dizendo que muitas pessoas que têm condições estavam saindo do Brasil para ir morar para fora, etc., pelas questões de algumas cidades, da questão de segurança. E dizendo assim, enquanto eu estou aqui protegido ou num condomínio, ou na minha casa, ou no apartamento, eu estou protegido, eu sou meio que responsável pela minha segurança. A partir do momento que eu ponho o pé na calçada, é o Estado que tem que prover essa segurança. Sim, o Estado. Então não é muito fácil, como o pessoal acha, não é muito, não ser complexo, né? É uma área que tem que ser muito bem trabalhada. É uma área que tem que ser trabalhada, é uma área que tem muita coisa que a gente pode melhorar. Na questão legislação, né? Conversarmos com as forças de segurança, elas sempre dizem isso, né? A competência da polícia é uma competência que pode ser ampliada para a questão de tentar dar mais segurança para as pessoas, né? O Brasil, na realidade, temos esses problemas, né? Que é o problema de não encarceramento, o problema de prende, solta, prende, solta, prende, solta. Essa é uma política que tem que ser revista, né? Se você conversar com policiais, os policiais vão dizer que prender a mesma pessoa 10, 15, 20 vezes. Não é incomum você conversar com o policiamento da rua e ele dizer a mesma coisa para ti. Isso eu já peguei 10 vezes. Já peguei 15, já foi preso 15 vezes. Sim. Então esse prende e solta, ele desgasta muito as forças policiais, desgasta o sistema, né, que é o sistema, todo o sistema de persecução penal, o sistema penal. Então isso é uma coisa que tem que ser revista, né? Se nós queremos mudar alguma coisa, não tem que mudar a competência das polícias, tem que mudar, na realidade, a forma com que as pessoas ficam fora da sociedade pelo tempo que ela tem que ficar pelo crime que ela cometeu. Até a questão estrutural também, né? Porque está complexo. Eu agora lembrei de uma vez que estava trocando um WhatsApp. Na época eu era presidente da Associação dos Motociclistas. E aí eu estava meio chateado. Aí você falou exatamente a mesma coisa. Você está chateado, Juninho? Imagina nós. A gente prende, os caras soltam. A gente prende, os caras soltam. Lembra que você falou, comentou uma coisa assim? A gente prende e soltam, prende e solta, prende e solta. Então, assim, esse tipo de coisa eu achei engraçado, porque se eu tava chateado com uma coisa que não tinha nada a ver, né? Aí mandei um áudio pro Vonei, o Vonei me respondeu. Falando assim, imagina nós, cara, fica tranquilo aí. Então é incomum, não é comum você e ainda conversar continua, com o né? policial. Continua, então. Houve um movimento a nível nacional que a gente viu aí da questão de segurança pública. É importante que o Estado, que eu digo, o Estado Brasil, né? Sim. O Estado Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul, os entes federados, né? Eles deem a devida importância, olham com a devida cautela para a segurança pública, porque nada se desenvolve numa cidade que não tem segurança pública. A Uniriter, por exemplo, não viria para os fundos se olhasse e não tivesse segurança pública para os outros poderem transitar. Então, a sociedade não acontece se não tem a polícia na rua. Você não consegue deixar a sociedade que nem para os fundos. Se a brigada disser hoje não vou para a rua, não abre o comércio. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Então é fundamental a sociedade se organizar para que dê cada vez mais segurança, né? Em todos os níveis da sociedade, né? Ou seja, lá no policiamento ostensivo, lá na persecução penal e realmente quando a pessoa cometeu um crime e foi realmente condenado, que ela cumpra a sua pena pelo tempo determinado pela justiça brasileira. Então, e essa questão, acho que ela tem que ser bastante debatida nos próximos anos, né?
porque é fundamental o Brasil ser um país onde as pessoas que cometerem seus crimes paguem pelo fato cometido, né? Acho que é fundamental isso, né? Acho que a gente concorda que é fundamental a pessoa responder pelo fato que ela cometeu. Sim, né? essa escalada de violência que a gente fala tanto, Sim. essa curva de violência, as pessoas, é bem como você está dizendo. Por isso que nós, trazendo aqui o Volney Seolim, hoje, prefeito municipal, a gente questionou tanto, gente. Vice, né? Vice. Perdão. Vice. Já está botando aí, já estava elegendo ele, Vice. vice-prefeito de Passo Fundo. A gente queria mostrar para vocês uma coisa muito importante, assim, ó. Primeiro, que você pode, a qualquer momento, ser surpreendido com um novo desafio. E aí Sim. que a coisa pega. É como o professor Altamir fala aqui da gente, né? Se desafie. Você está lá fazendo a tua graduação, faça uma pós, né, professor? Justamente. Porque você vem de uma carreira em coronel, chega a coronel, e daqui a pouquinho entra para a política, é um ambiente, como você falou, semelhante a algumas coisas, por administrar uma brigada militar, mas também muito diferente em outras situações, Sim. né, Volney? Diferente, né? Porque você tem a composição política, você tem as dificuldades, mas é um aprendizado, né? Tudo na vida é um aprendizado. A campanha política para mim foi um aprendizado, foi uma escola. Uma escola em que eu me coloquei de novo ali, sentei a bunda, fui estudar, fui me preparar para isso, né? Fui ler algumas coisas. Então a gente vai, o ser humano, a gente que acha, mas o ser humano ele é muito maleável, né? Ele consegue se adaptar, ele é um ser, na verdade, que ele se adapta rapidamente às situações que lhe são apresentadas, né? É só ter um pouquinho de discernimento. Ouvir as pessoas também, acho que muito é de ouvir, de escutar os mais antigos, os mais velhos, né? Mais velhos na política, não mais Sim. velhos de idade, né? De como foi a sua passagem, ouvir opiniões. Ter um entendimento, ter um entendimento né? do momento que você está, aonde você está, né? Não atropelar as coisas, né? E eu acho que deu certo essa caminhada até esse momento, né? E com certeza vai dar muito certo junto com o prefeito Pedro. Uma excelente pessoa, uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que eu via nos olhos deles a preocupação diuturna com a prefeitura de Passo Fundo. Né? Ele é um comandante, na realidade, da prefeitura de Passo Fundo, né? Detém todo o conhecimento de todas as áreas. Né? Ele fala com propriedade em todas as áreas da prefeitura. Então, uma pessoa muito capacitada para estar onde ele está e, logicamente, foi reeleito por isso também, né? O prefeito Pedro, né? Então vai ser uma honra, na verdade, para mim, aprender com ele, né, de como é essa gestão municipal e, dentro daquilo que ele entender, poder ajudá-lo, com certeza, né, vai ser uma honra cada vez maior. Eu sempre digo, foi uma honra para mim comandar o regimento. Foi uma honra para mim chegar a coronel da brigada. Foi uma honra para mim ser diretor de uma Secretaria de Segurança Pública junto com o secretário. E não tem como explicar em palavras o que a gente sente de ser candidato e ser eleito vice-prefeito de Passo Fundo. Parece que às vezes a ficha não cai, né? Verdade, na oportunidade já estar ali, né? A ficha não cai, né? De você ser vice-prefeito. E de uma das melhores cidades do estado, né? A melhor cidade do estado. Pouco bairrista a gente é de Passo Fundo. A melhor cidade do estado, né? Aquela frase que você usa bastante, que você diz assim, como é que é? É Passo Fundo cercado pelo mundo, como é que é? Tem uma frase que não foi eu que inventei, mas a gente copia, né? As coisas boas, né? Eu estava lá em Porto Alegre, o pessoal dizia assim, seu Linho, o secretário, só quer levar coisa para Passo Fundo? E eu disse, secretário, Passo Fundo é a melhor cidade do mundo. Daí eles perguntaram pro gaúcho, eu disse, gaúcho, o que é Passo Fundo? Passo Fundo nada mais fica uma porção de terra. Não, eu inventei agora. Perguntaram para gaúcho, o que é o mundo? E o gaúcho respondeu, o mundo nada mais uma porção de terra ao redor de Passo Fundo. Pouco bairrista, né? Pouco bairrista, né? Pouco bairrista. O mundo nada mais é uma porção de terra ao redor de Passo Fundo, né? O resto é o mundo, nós somos Passo Fundo. Olha, é muito bacana, é muito interessante a gente poder Passo Fundo. Bater esse papo, e foram quase 2 horas esse nosso podcast aqui, trazendo um pouco da história de um passofundense, né? De uma família que vem de Bela Vista, de pais que foram batalhadores, de 6 irmãos. 6 irmãos. 6 irmãos. E a gente poder mostrar para vocês um pouquinho do Volney Seolim, que é o nosso vice-prefeito de Passo Fundo,
que é e sempre será o Coronel Seu Olímpio, que não tem como tirar essa memória afetiva, né, do teu trabalho. E a gente sempre vai estar trazendo isso. E agora a gente tem que encerrar esse podcast. Mas sabemos que a gente vai retornar aqui, principalmente com a dona Karen, falando também um pouco Quem da manda, escola. né? Quem manda. Quem manda. Falando um pouquinho das histórias dessas viagens, porque tu está administrando agora, junto com o Pedro, uma cidade, continua administrando a tua família, que foi um grande exemplo aqui pra gente. Saber que um pai determinado e fez também da sua vida um modelo para os seus filhos e estão atuando, é importante. Então a gente trouxe aqui o carisma de um grande profissional da área da segurança, de um grande profissional também que a gente sabe da área das escolas, como a OpenWay, e vai ser um grande administrador como vice-prefeito. A gente fica muito feliz, né? Com certeza, professor Altamir. Como eu estava falando, acho que ser o vice a melhor cidade do estado já, né, no primeiro momento da política, isso não tem preço. É uma honra, não tem preço. É uma honra. Então, assim, desejo belo mandato aí, né? Obrigado, sei que vocês vão continuar com esse progresso que está acontecendo na cidade. A gente que é daqui, a gente sabe que mudou muito. A cidade mudou num contexto geral. Hoje, onde tu vai nos bairros aí, né? A gente vê a diferença. Aqui não é só no centro, como falavam, né? Em toda a cidade. Toda a cidade. Então, eu espero que dê um belo mandato aí. E aviso o Pedro lá que a gente quer o bairro a bairro de novo, né? Pode então, estou aguardando. Acho que ele deve começar que nós participamos do bairro a bairro e adoramos participar, porque eu acho que é um momento que tu tá lá junto com a prefeitura, junto com o prefeito, vereadores que estão lá. E é uma forma de você estar próximo à comunidade, estar próximo a ouvir os problemas, né, da comunidade, né, e tentar, dentro do possível, resolver a maioria deles, né? Acho que esse programa Bairro a Bairro é um programa muito legal, né? Um programa que deu muito certo e com certeza acho que está ali nos rolos dos programas que o prefeito deve alavancar e continuar com certeza em 2025. Perfeito. Um abraço e um bom mandato aí para o Obrigado, professor. Obrigado. Muito bem. Ney, não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores. Não podemos, né? A Uninter Centro Universitário Superpolo de Passo Fundo, aqui na Saldanha Marinho 276, no prédio Abu Dhabi. Você já pode fazer a sua inscrição, a Black está acontecendo. Enfim, venha conhecer o Superpolo da Uninter e Passos Comunicação. A agência Passos Comunicação também, para você aí, junto com a gente. Junei. Ok. Minhas considerações finais nesse... gente... Olha, eu acho que falar do Volney é falar de um amigo, a gente não pode nem dispensa qualquer comentário, né? Eu te admiro um tanto, você tem aí uma postura, uma forma de olhar a vida que eu admiro muito e compartilho também. Eu acho que a gente conversa, a gente tem umas ideias meio parecidas, tem uma energia fora do sério. Conheci ele antes de ser coronel, agora antes de ser vice-prefeito e sempre, cara, você não mudou em nada, assim. O professor Altamir foi a minha primeira viagem de casamento, foi com ele e a Karen com uma turma maravilhosa. Então, assim, então tem uma história assim, quando eu vi teu nome ali apontado, disse, baixa. Agora sim, acho que acertou. Então, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que você vai ser o melhor vice-prefeito. E é lógico, a gente quer que o que precisar de nós aqui na área, a gente está à disposição também para trocar uma ideia. E eu vou te dar uma missão. Diga. Posso te colocar numa missão aí, então? Deve. Trazer o Pedro aqui para nós trocar uma ideia. Tá bem, eu falo com o prefeito. Para a gente conversar com ele. Eu já incomodei ele várias vezes, ele falou assim, marca, mas a gente, agora com o peso do vice, acho que ele vai dar prioridade para a gente. Brincadeira, mas ele sempre foi muito sempre aberto. Sempre. Mas eu quero que vocês dois venham até aqui, para a gente trocar uma ideia. Mas você já percebeu, é uma conversa diferente, Sim. é uma entrevista diferente, a gente quer saber um pouco mais sobre o ser humano que está atrás de todas essas armaduras, né? Que é a roupa do vice-prefeito que tem que vestir, é a farda que você tem que vestir todas as vezes. Então, assim, a minha admiração por você é